Olá, pessoal, tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, pessoal, eu quero discutir com você agora. Nós estamos na nossa quinta aula de História do Mato Grosso. Na verdade, pessoal, é uma conversa que eu quero fazer a respeito de História do Mato Grosso. Não tenho nenhuma pretensão de estar ensinando alguém. Eu quero simplesmente transmitir algo que eu aprendi, algo que eu já trabalhei bastante e que nesse momento da minha vida eu considero importante compartilhar, correto? Então curta os meus vídeos, tá? Eu acho que isso é importante. Pretendo estabelecer uma nova relação, uma nova fase no processo educacional em minha vida. Eu gosto sempre de inovar, eu não gosto, muitas coisas ficam repetitivas, né? E eu acho que a educação precisa de inovação. E eu me sentiria muito chateado se eu não fizesse parte desses momentos diferentes que a educação, né, e desafiadores que a educação vem passando. Hoje eu quero falar com você a respeito de um dos documentos extremamente importantes na história de Mato Grosso, que é a Ata de Fundação de Cuiabá. Gente, há muita confusão, porém já temos algumas ideias e algumas situações que os pesquisadores já chegaram a algumas conclusões. Aula anterior, eu comentei com vocês que em 1719, na região conhecida como Arraial da Forquilha, Pascoal Moreira Cabral encontra grande quantidade de ouro. Nessa oportunidade, é lavrado um documento que é entregue a um outro bandeirante chamado Dias Falcão, e esse bandeirante vai levar esse documento até o Almeida Portugal, que era o governante da capitania de São Paulo. Só para explicar, administrativamente, as minas do Cuiabá, que é toda essa região dos rios, da região da Chapada, Rio Cuiabá, Rio Cochipó, toda essa região chamava-se Minas do Cuiabá, por causa do rio principal, que é o Rio Cuiabá, ok? O fato é o seguinte, acontece que esse documento, em 1719, foi lavrado na região do Arraial de Forquilha. Aí já tem a primeira divergência. O pesquisador Paulo Pitaluga, ele discorda. Ele diz que esse documento foi lavrado no vilarejo que nós denominamos de São Gonçalo Velho ou Vila Velha. Mas o fato é que essa polêmica ela não afeta tanto a questão do documento, a ata de fundação de Cuiabá. Por quê? Porque, na verdade, você sabe que toda ata de fundação de uma cidade é como se fosse a certidão de nascimento dessa cidade. Eu não sei se você está me entendendo. Por exemplo, a ata de fundação de Cáceres pode ser considerada o quê? A certidão de nascimento da cidade de Cáceres. Portanto, a ata de fundação de Cuiabá, pela lógica, por esse raciocínio, seria a certidão de nascimento da cidade de Cuiabá. Isso gerou muita confusão. Tanto é verdade que se você estudar em livros mais antigos, você vai ter a ideia de que o primeiro nome de Cuiabá tenha sido Arraial da Forquilha. Mas eu na aula anterior, que foi a aula 4, eu expliquei que não é. O que eu falei na aula 4 para você? Na aula 4 eu te disse o seguinte, olha, assim que descobriram bastante ouro nas regiões de Cuiabá, a notícia espalhou-se igual rastilho de pólvora, principalmente em São Paulo. E houve um fluxo populacional intenso para a região do Cuiabá. E aí, dentre essas pessoas, um comerciante vindo de Sorocaba, hoje interior de São Paulo, chamado Miguel Sutil. E ele se estabelece ali próximo ao rio Cuiabá, onde ele planta uma roça e assim por diante. Ocorre que, faltando açúcar, segundo os historiadores, ele pediu que os índios fossem procurar mel. E os índios foram procurar mel, e trouxeram
na verdade, bastante pepitas de ouro. Ele perguntou: nossa, onde vocês acharam isso? E aí os índios mostraram na região da Prainha, né? A partir daí, descobriu-se que ali tinha um grande veio aurífero, uma grande mina de ouro na região da Prainha. E aí, pessoal, a notícia espalhou-se pela região e todos os acampamentos de garimpeiros, de bandeirantes que tinha na região, inclusive do Arraial de Forquilha, mudaram para a região que ficou conhecida como Lavras do Sutil. Aí surge em volta das Lavras do Sutil, na região da Prainha, né, um pequeno povoado de garimpeiros, né, que ficou conhecido como Vilarejo do Senhor Bom Jesus. Então esse é o primeiro nome de Cuiabá. Então Cuiabá não tem nada a ver com Arraial de Forquilha, que inclusive existiu o Arraial de Forquilha, existia São Gonçalo Velho, existia uma série de outros acampamentos de mineradores, mas como descobriu bastante ouro na região do córrego da Prainha, houve um fluxo migratório intenso para essa região. Então Cuiabá surge no ano de 1722 com as Lavras do Sutil. Mas o documento que o cara levou lá para o governante de São Paulo, que na época era o Almeida Portugal, é de 1719. Então há um lapso temporal, há uma diferença de tempo aí muito grande, 1719, 1720, 21 e 22, 3 anos depois. Esse documento que ele levou é a ata de fundação de Cuiabá, considerada a ata de fundação de Cuiabá. Mas Cuiabá nem existia nesse período, porque Cuiabá só vai existir em 1722 com as Lavras do Sutil. E aí fica a grande questão, né? O que se cobra nas provas em relação à ata de fundação de Cuiabá? Bem, primeiro, a ata de fundação de Cuiabá, portanto, não é a certidão de nascimento de Cuiabá. Então, se você pegar a ata de fundação da nossa cidade de Cáceres, é como se fosse a certidão de nascimento de Cáceres, só que de Cuiabá não é. Porque a ata de fundação de Cuiabá foi lavrada 3 anos antes de Cuiabá existir. Aí você fala, então, professor, o que pode me cobrar em relação à ata de fundação de Cuiabá? Na verdade, a ata de fundação de Cuiabá é um documento extremamente importante, não só para a história regional, mas é um documento importante para a história mundial e a história das Américas. Porque ele foi elaborado com o propósito de comunicar ao governante de São Paulo, que era o representante legal da coroa portuguesa, da grande quantidade de ouro que tinha sido descoberto. Por isso que os historiadores hoje, as provas colocam que a ata de fundação de Cuiabá é justamente um documento que vale como, olha o significado, fundador das minas de Mato Grosso. Correto? Então acho que esclareci para você sobre esse lapso temporal de 3 anos entre a ata de fundação de Cuiabá e o nascimento de Cuiabá em 1722. De 1719 para 1722 tem um tempo aí. Mas você não pode entender a ata de fundação de Cuiabá como realmente a ata de fundação de Cuiabá. E eu ouso dizer que é um documento que tem um valor histórico a mais do que a ata de fundação de Cuiabá. É um documento que ele foi elaborado dentro de um contexto histórico em que havia um interesse latente de Portugal em consolidar os seus domínios, além do Tratado de Tordesilhas em relação à Espanha.
Então é um documento histórico extremamente importante. Então não pode ser levado ao pé da letra como sendo a origem da cidade de Cuiabá. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima.